Existe um palácio no coração do Rio de Janeiro que devora governadores como se fossem oferendas a um Deus antigo e vingativo. Não é metáfora, é estatística. Nos últimos 15 anos, todos os homens que despacharam atrás daquelas janelas neoclássicas terminaram algemados, afastados ou fugindo de mandados de prisão. Sérgio Cabral, preso. Luiz Fernando Pezão, preso. Wilson Witzel, impedido. A Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, pulsa com o trânsito caótico de uma metrópole que se recusa a parar. Buzinas estridentes se misturam ao pregão dos ambulantes que vendem água e amendoim nos semáforos. O cheiro de poluição, de asfalto quente e de esgoto ocasional paira no ar, contrastando brutalmente com o perfume adocicado das flores que ainda resistem nos jardins internos do palácio. As grades douradas, imponentes e frias separam o caos da Rua da Ordem aparente de um passado imperial, enquanto ao fundo, nas encostas dos morros, as casas simples da favela se amontoam, testemunhas silenciosas de uma opulência que nunca lhes pertenceu. O povo carioca já não chama aquele endereço pelo nome oficial. Chama de a Antessala de Bangu 8, referência ao presídio de segurança máxima onde os poderosos apodrecem. E quando você passa por ali e observa aquela fachada imponente, com seu mármore frio e suas colunas dóricas, uma pergunta te sufoca. O que há de tão podre naquele lugar que transforma a ambição em algemas com a precisão de uma guilhotina francesa? A sensação é de que o prédio rejeita seus inquilinos, que o mármore ecoa um lamento antigo, que o ar, mesmo com o ar-condicionado potente, é irrespirável. A resposta não está nos dossiês da Lava Jato, nem nos grampos telefônicos da Polícia Federal. Está enterrada 135 anos no passado, na noite de 15 de novembro de 1889, quando a República Brasileira cometeu seu pecado original: expulsar uma princesa de sua própria casa sem pagar um centavo de indenização. O Palácio Guanabara nunca deixou de ser o Paço Isabel. E a maldição que nasceu naquela madrugada de traição ainda respira nas paredes de mármore, esperando o próximo inquilino. 1865. O Brasil ainda é império e a escravidão ainda é legal, embora seus dias estejam contados. O Rio de Janeiro é uma cidade vibrante, mas com suas contradições gritantes, onde a riqueza dos barões do café e dos comerciantes de escravos convive com a miséria dos libertos e dos trabalhadores. Dom Pedro II, um imperador culto e melancólico, compra uma mansão neoclássica em Laranjeiras para presentear sua filha, a princesa Isabel, por ocasião de seu casamento com o Conde de Gaston de Orléans, um francês de barba ruiva e ambições moderadas. O imóvel, uma joia arquitetônica projetada por um arquiteto português, foi adquirido por um valor considerável para a época, pago com o dote pessoal da princesa, registrado em cartório como propriedade particular da família imperial. Isso é crucial, pois não se tratava de um bem público, mas sim da casa dela, um presente de casamento, um lar. Isabel e Gaston transformam aquele espaço em algo que o Brasil nunca tinha visto: um lar abolicionista em pleno coração escravocrata. Ela planta camélias brancas no jardim, a flor que os abolicionistas usavam na lapela para se reconhecerem nas ruas, um símbolo de pureza e liberdade que desafiava a ordem estabelecida. Os jardins, meticulosamente desenhados, com suas palmeiras imperiais crescendo retas e orgulhosas, tornam-se um refúgio para intelectuais negros como José do Patrocínio, advogados que defendiam escravos fugidos, padres que pregavam a igualdade cristã. O Paço Isabel não é apenas bonito, com seus vitrais franceses que filtram a luz em tons dourados e seus mármores de Carrara que refletem a elegância europeia. É perigoso, é subversivo,
Isabel, ao contrário da imagem de santa que a história oficial vendeu, é uma mulher de ação, de convicções profundas. Ela varre o próprio chão, participa ativamente da vida doméstica, discute política com homens que a elite escravocrata considera criminosos e radicais. Os saraus noturnos ecoam com a música de Chopin e Liszt, mas também com debates acalorados sobre a abolição, sobre o futuro do Brasil, sobre a justiça social. Vinhos finos são servidos, mas as conversas são densas, carregadas de significado. É o centro da abolição da escravatura, um farol de esperança em um mar de injustiça. A princesa assina a Lei Áurea em 1888, não por bondade ingênua, mas por estratégia política e convicção moral. Ela sabe que a escravidão está matando o Brasil e ela age. A felicidade doméstica, com os filhos pequenos correndo pelos corredores, as cartas trocadas com a família na Europa, os jantares íntimos e as risadas, preenche o palácio com uma alma e um propósito nobre. É a última vez que aquele lugar será habitado por alguém que acredita em algo maior que si mesmo, que vive ali com um sentido de missão e dignidade. 15 de novembro de 1889, madrugada. O Rio de Janeiro dorme sob um céu estrelado, alheio à traição que se desenrola. A princesa Isabel acorda com batidas secas e insistentes na porta de seu quarto. Não são visitas, são soldados. O Marechal Deodoro da Fonseca, um homem que ela mesma condecorou e que jurou lealdade à coroa, acaba de derrubar a monarquia. A conspiração militar, liderada por figuras como Benjamin Constant, imbuídos de ideais positivistas e ressentimentos contra o Império, culmina em um golpe de Estado. Dom Pedro II, doente e exausto, está sendo expulso do país. Isabel tem 2 horas para fazer as malas, 2 baús. A cena é de um desespero contido. Ela escolhe joias de família, documentos importantes, retratos dos filhos e do marido, algumas peças de roupa. O que ela deixa para trás é muito mais. Os móveis que escolheu, os livros que leu, as camélias que plantou, as memórias de uma vida, a alma de seu lar. O diálogo, imaginado mas verossímil, entre ela e os soldados é breve, frio, carregado de uma formalidade cruel. Não há espaço para negociação. O governo provisório da República não oferece indenização, não oferece desculpas. Simplesmente confisca o Paço Isabel, alegando que é propriedade do Estado. É uma mentira jurídica descarada, uma farsa. O imóvel foi comprado com dinheiro privado, está registrado no nome da princesa, mas a República não se importa com legalidade. A República se importa com símbolos. E aquele palácio, com suas camélias abolicionistas e seus retratos imperiais, é um símbolo que precisa ser apagado, usurpado. A viagem até o porto é feita em um carro fechado, pelas ruas vazias e silenciosas de um Rio de Janeiro que ainda não acordou para a sua nova realidade. O medo é palpável, a incerteza sufocante. Isabel embarca no navio Alagoas rumo ao exílio europeu, sem um adeus, sem uma despedida digna. A última vez que ela vê o Brasil é a silhueta da costa se afastando no horizonte, levando consigo a esperança de um retorno que nunca viria. Ela morre em 1921, em Paris, em um apartamento alugado, enquanto o governo brasileiro faz festas no palácio que era dela. E aqui nasce a maldição. Não é superstição, é física moral. Quando você constrói uma república sobre um roubo, quando você funda um Estado expulsando uma mulher de sua própria casa na calada da noite, sem qualquer amparo legal ou moral, você não cria legitimidade. Você cria um buraco negro de ilegitimidade que suga tudo ao redor. O Palácio Guanabara, a partir daquele momento, deixa de ser uma casa, vira um troféu de guerra.
E troféus de guerra são sempre amaldiçoados, carregando consigo o peso da injustiça que os originou. A ilegitimidade fundacional da República, manifestada naquele ato de confisco, se enraiza nas paredes do palácio, esperando o momento de cobrar seu preço. 1895, 6 anos após a expulsão. A família imperial, exilada na Europa, contrata advogados no Brasil para entrar com uma ação de reintegração de posse. O argumento é simples, mas poderoso. O Paço Isabel foi comprado com recursos privados, logo a expropriação sem indenização é inconstitucional e ilegal. O processo é protocolado no Supremo Tribunal Federal. E então começa a saga judicial mais longa e kafkiana da história brasileira. Um verdadeiro monumento à morosidade e à burocracia. 125 anos. 5 gerações de advogados, alguns dedicando suas vidas inteiras ao caso, morrendo de velhice sem ver o desfecho. 23 ministros diferentes do STF, cada um folheando as pilhas de papel amarelado, tentando decifrar a caligrafia de décadas passadas, passando o dossiê para sucessores que nem sempre sabiam do que se tratava. O processo atravessa a República Velha, um período de instabilidade política e oligarquias regionais, onde a justiça era muitas vezes um instrumento do poder. Ele sobrevive à Era Vargas, quando a ditadura suprimiu muitas liberdades e o caso da família imperial foi convenientemente engavetado. Ele resiste à ditadura militar, um período de censura e silêncio, onde qualquer questionamento ao Estado era visto como subversão. E ele chega à redemocratização, quando a esperança de uma justiça mais transparente e eficiente se renova. Mas o processo, teimoso, continua a arrastar-se. Advogados como o Dr. João Pedro de Almeida, que assumiu o caso nos anos 1950, dedicou 40 anos de sua vida e morreu em 1990, deixando o processo para seu filho, que por sua vez o passou para o neto. Juízes se aposentam e passam o dossiê para sucessores que nem sabem mais do que se trata, perdidos em meio a carimbos desbotados, protocolos esquecidos e petições empoeiradas. O processo vira lenda no meio jurídico. Estudantes de direito o citam como exemplo de morosidade judicial, de como o Estado brasileiro pode deliberadamente enrolar um caso por mais de um século. A burocracia kafkiana é um labirinto de pilhas de papel, carimbos, protocolos, recursos e contra-recursos. A sensação é de que o Estado brasileiro estava deliberadamente usando a máquina judicial para desgastar os demandantes, para que a questão se resolvesse pela exaustão, pela morte dos envolvidos. O processo atravessa 3 constituições diferentes, 2 guerras mundiais, incontáveis golpes de Estado e crises econômicas. E ele continuava, imortal, como a própria injustiça que o originou. E enquanto isso, o Palácio Guanabara continua sendo usado como sede do governo estadual, como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. A cada governador que assume, a cada político que despacha naquele gabinete de mogno e cristal, a ilegitimidade original se manifesta. Não é coincidência que nenhum deles termine o mandato em paz. É como se o palácio sussurrasse: você não deveria estar aqui. Isso não é seu. Você é um usurpador, assim como a República que te colocou nesta cadeira. E a história prova que o sussurro está certo. 1930. Getúlio Vargas, um gaúcho pragmático de olhar calculista e charuto entre os dedos, toma o poder na Revolução de 30 e escolhe o Palácio Guanabara como residência oficial. Getúlio é um homem que não acredita em maldições, mas em poder e estratégia. Para ele, o palácio é apenas um endereço conveniente próximo ao centro político do Rio de Janeiro, um símbolo de sua nova autoridade.
A rotina de Vargas no palácio é intensa, menos doméstica e mais militar. Os despachos se sucedem, as reuniões secretas se arrastam pela noite, o palácio se transforma em um bunker, uma fortaleza de onde ele governa o país com mão de ferro. Mas o palácio tem outros planos para ele. Em maio de 1938, o Brasil vive sob a ameaça do fascismo europeu, e seus ecos ressoam no país através do movimento integralista, de camisa verde e ideais autoritários. Na noite de 11 de maio de 1938, os integralistas, desesperados e armados, tentam um golpe de Estado. Eles invadem o Palácio Guanabara no meio da noite, em um ataque surpresa e brutal. Eram centenas, armados com metralhadoras, granadas e fuzis, com o objetivo de matar Getúlio Vargas e tomar o poder. O tiroteio é intenso, ensurdecedor. Balas atravessam as janelas de vitrais importados da França, estilhaços de cristal voam pela sala de jantar, o cheiro acre de pólvora se mistura ao perfume das flores do jardim. Sangue mancha o mármore das escadarias. Getúlio, de pijama, pega um revólver e se entrincheira no segundo andar, disparando contra os invasores. Sua filha, Alzira Vargas, uma mulher de 20 e poucos anos, empunha outra arma e, com coragem surpreendente, atira contra os integralistas. É uma cena de guerra em pleno Palácio Imperial, uma defesa heróica onde guardas, militares leais e a própria família Vargas lutam pela sobrevivência. Os integralistas são repelidos, mas as marcas ficam. Até hoje, se você olhar com atenção, há buracos de bala nas paredes, discretamente cobertos por camadas de tinta, cicatrizes de um passado violento. Getúlio sobrevive, mas o palácio cobra seu preço. Ele nunca mais dormiu tranquilo depois daquela noite. O trauma permanente o persegue e muitos historiadores conectam esse evento ao seu suicídio em 1954, no Palácio do Catete. O palácio ensinou a Getúlio uma lição que todos os seus sucessores ignorariam. Você pode ter poder, mas nunca terá paz aqui dentro. A ilegitimidade original do palácio se manifesta em violência, em sangue, em uma ameaça constante que paira sobre seus ocupantes. 2007. Sérgio Cabral assume o governo do Rio de Janeiro. O Brasil está em festa, vivendo uma euforia econômica sem precedentes. O país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e a descoberta do petróleo do pré-sal promete riqueza infinita. Sérgio Cabral, um jornalista transformado em político, é o rosto dessa euforia, um homem carismático, ambicioso e com uma arrogância que beira a megalomania. Ele reforma o Palácio Guanabara com um luxo obsceno, um verdadeiro escárnio em um estado com tantas carências. Mármore italiano, lustres de cristal tchecoslovaco, vinhos franceses na adega, obras de arte caríssimas. Cabral não mora no palácio, mas despacha lá todos os dias e transforma o lugar em cenário de sua ostentação e de sua corrupção. Ele recebe empresários em jantares onde cada garrafa de vinho custa mais que o salário mensal de um professor, onde os convidados usam guardanapos na cabeça em um gesto de deboche e excesso, que se tornaria a metáfora perfeita para a época. Ele assina contratos bilionários de obras públicas para a Copa e as Olimpíadas, obras que nunca serão concluídas ou serão superfaturadas. O esquema de corrupção é sofisticado. Propinas de empreiteiras, dinheiro lavado através de empresas de fachada, contas na Suíça. Ele ri, ele brinda, ele acredita que é intocável, que o dinheiro do petróleo é infinito. O contraste é brutal. Luxo no palácio, miséria nas favelas, hospitais sem leitos, escolas caindo aos pedaços. O Rio de Janeiro quebrava enquanto Cabral enriquecia. E o palácio observa, silencioso, como observou Isabel, como observou Getúlio, como observou
todos os outros. Porque o palácio sabe o que Cabral não sabe. A conta sempre chega. Em junho de 2013, o Brasil explode. As jornadas de junho começam como protesto contra o aumento da passagem de ônibus, mas rapidamente se transformam em uma revolta generalizada contra a corrupção, contra a arrogância do poder. E o Palácio Guanabara vira alvo. Milhares de manifestantes cercam as grades douradas, gritando palavras de ordem, atirando pedras. A polícia militar responde com gás lacrimogênio e balas de borracha, reprimindo com violência. O cheiro de gás entra pelas janelas do palácio, invadindo os gabinetes refrigerados. Cabral, dentro de seu bunker de luxo, sente o cheiro. É o cheiro da legitimidade evaporando. É o cheiro da maldição se materializando. Ele não sabe ainda, mas sua carreira terminou naquele dia. O resto é apenas burocracia. Novembro de 2016. A cena é dramática e simbólica. Sérgio Cabral é preso pela Polícia Federal em seu apartamento de luxo, na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato. Os agentes federais, as algemas, o colete da PF, tudo é registrado pelas câmeras, expondo a queda do outrora poderoso governador. As acusações são devastadoras: corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Ele recebia propina de empreiteiras em troca de contratos superfaturados, desviava dinheiro público para contas na Suíça, transformou o governo do Rio de Janeiro em uma quadrilha. Os valores são astronômicos: milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de reais desviados. E o Palácio Guanabara, aquele lugar que deveria representar a dignidade do Estado, foi o quartel-general dessa operação criminosa. Os despachos onde os crimes eram planejados, os jantares onde as propinas eram acertadas, tudo aconteceu sob o teto do palácio. Cabral é condenado a mais de 200 anos de prisão. 200 anos. É uma sentença simbólica, porque ninguém vive 200 anos. Mas é também uma sentença literal, porque a quantidade de crimes é tão absurda que a matemática judicial enlouquece. A ironia suprema. Do Palácio Imperial à cela de presídio em Bangu 8, o presídio de segurança máxima. E enquanto Cabral apodrece em Bangu 8, o palácio continua de pé, impassível, observando, esperando o próximo. Porque sempre há um próximo. 2014. Luiz Fernando Pezão, vice de Cabral, assume o governo após a renúncia do titular. Pezão é o oposto de Cabral em estilo. Ele é discreto, quase invisível, veste-se como um contador de classe média, sem o brilho ou a arrogância do antecessor. Mas Pezão comete o erro fatal. Ele acredita que pode continuar o esquema de Cabral sem o carisma de Cabral. Ele acredita que pode roubar em silêncio. E o palácio, mais uma vez, observa. Pezão despacha no mesmo gabinete onde Cabral assinava contratos fraudulentos. Ele senta na mesma cadeira. Ele respira o mesmo ar viciado. Lentamente, inexoravelmente, ele é contaminado pela mesma maldição. O esquema continua. Propinas em malas de dinheiro vivo, laranjas para esconder patrimônio, contratos fraudulentos. Enquanto isso, o Rio de Janeiro afunda em uma crise fiscal sem precedentes. Hospitais sem remédios, professores sem salário, policiais sem equipamento e Pezão, o homem discreto, acumula dinheiro ilegal. Em 2018, Pezão é preso. As acusações são idênticas às de Cabral: corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Ele recebia propina em malas de dinheiro vivo, usava laranjas para esconder patrimônio, mentia com a cara mais honesta do mundo. E quando a Polícia Federal bate na porta de sua casa, Pezão não resiste. Ele se entrega com a resignação de quem sempre soube que esse dia chegaria. Porque o Palácio Guanabara não permite ilusões. Ele não permite que você finja ser honesto enquanto rouba.
Ele expõe, ele denuncia, ele entrega você à justiça, não por virtude, mas por vingança, como se o próprio edifício tivesse uma memória e um senso de retribuição. 2019. Wilson Witzel, um ex-juiz federal e ex-fuzileiro naval, vence as eleições para governador com um discurso de lei e ordem, prometendo acabar com a corrupção e prender bandidos. Ele é um outsider, a personificação da renovação política. Ele se muda para o Palácio Guanabara com a arrogância de quem acredita que a história não se repete, que ele é diferente. Mas o Palácio já viu esse filme antes. Em 2020, a pandemia de Covid-19 assola o mundo e o Rio de Janeiro é devastado pela doença. Hospitais lotados, mortes aos milhares, uma crise sanitária sem precedentes. E Witzel, o juiz que prometeu combater a corrupção, rouba. Rouba dinheiro de hospitais de campanha, superfatura contratos de compra de respiradores, transforma a morte de milhares de pessoas em oportunidade de lucro. É a corrupção mais obscena possível, roubar em cima de cadáveres. O Palácio Guanabara, que viu a princesa Isabel lutar pela liberdade dos escravos, agora testemunha um governador roubando dinheiro de doentes terminais. A ironia é tão brutal que chega a ser poética, do abolicionismo ao roubo de respiradores. Em 2021, Witzel sofre impeachment. Ele é afastado do cargo, humilhado publicamente, tornando-se o terceiro governador consecutivo a ser destruído pelo palácio. E nesse momento, até os céticos começam a se perguntar: isso é coincidência ou maldição? A resposta, sussurrada pelos ventos que sopram entre as palmeiras imperiais, é que a injustiça fundacional do palácio continua a cobrar seu preço, revelando a podridão de quem ousa habitar um lugar construído sobre uma mentira. 2020. Enquanto Witzel luta contra o impeachment, o Supremo Tribunal Federal finalmente julga o processo da família imperial. 125 anos depois do início da ação, 5 gerações depois. A sessão do STF é solene, os ministros em suas cadeiras, a bandeira do Brasil ao fundo, um ambiente de formalidade e distanciamento. O veredito é unânime. A família imperial perdeu. O Palácio Guanabara pertence ao Estado do Rio de Janeiro. A decisão é tecnicamente correta. O prazo de prescrição expirou há décadas. A República consolidou a posse do imóvel através do tempo e da inércia judicial. Mas a decisão também é moralmente vazia. Porque o STF não julga o mérito da expropriação original. Não julga se foi justo expulsar Isabel sem indenização. Não julga se a República cometeu um roubo. O STF apenas diz: passou tempo demais, agora é nosso. Essa frase resume a história do Brasil, a lógica do usucapião aplicada à história nacional. Se você roubar algo e ninguém te impedir por tempo suficiente, o roubo vira propriedade legítima. E o Palácio Guanabara, finalmente, legalmente, oficialmente, pertence ao Estado. Mas o Estado, nesse exato momento, está moralmente falido. O governador está sendo impedido. O Rio de Janeiro está quebrado. A pandemia mata milhares. E o palácio, aquele troféu de guerra conquistado em 1889, continua de pé, vazio de legitimidade, cheio de fantasmas. A vitória legal do Estado sobre a família imperial é uma vitória pírrica, pois o que se ganha em papel perde-se em moralidade e em paz. Hoje, se você visitar o Palácio Guanabara, verá um prédio impecavelmente conservado. As fachadas são pintadas regularmente, os jardins são aparados por jardineiros uniformizados. As palmeiras imperiais, plantadas no século XIX, ainda crescem retas e imponentes, como sentinelas silenciosas. Mas se você prestar atenção, perceberá algo estranho.
O palácio está sempre vazio, não vazio de móveis ou funcionários, mas vazio de vida, de alma. Os corredores ecoam com passos apressados de assessores que não querem ficar ali depois das 6 da tarde. Os gabinetes cheiram a papel velho e a uma ambição rançosa, a uma história de poder e corrupção que impregna o ar. E os governadores, quando assumem, evitam dormir lá. Eles inventam desculpas. Dizem que preferem suas casas particulares. Dizem que o palácio é apenas um local de trabalho. Mas a verdade é que ninguém quer passar a noite naquele lugar. Porque à noite, quando os seguranças fazem ronda e os lustres estão apagados, o Palácio Guanabara revela sua verdadeira natureza. Ele não é um símbolo de poder, é um monumento à ilegitimidade. É a prova física de que a República Brasileira nasceu de um roubo, de uma traição. E enquanto o Brasil não reconhecer esse pecado original, enquanto não admitir que expulsar Isabel foi um crime, o palácio continuará devorando governadores. Não por magia, não por maldição sobrenatural, mas por lógica histórica. Porque quando você constrói um Estado sobre uma injustiça, quando você funda uma república expulsando uma mulher de sua própria casa na calada da noite, você não cria instituições sólidas. Você cria estruturas ocas, frágeis, destinadas a desmoronar sobre a cabeça de quem as habita. As camélias que a princesa Isabel plantou no jardim morreram há décadas. Ninguém sabe exatamente quando. Talvez tenham morrido na noite do golpe de 1889, quando Isabel foi expulsa. Talvez tenham morrido lentamente ao longo dos anos, sufocadas pela poluição do Rio de Janeiro moderno. Ou talvez tenham morrido de tristeza, porque plantas, ao contrário de políticos, sentem quando o lugar onde vivem perdeu o propósito. No lugar das camélias, cresceu mato, erva daninha, capim que ninguém plantou, mas que insiste em brotar entre as pedras do calçamento. E essa é a metáfora perfeita para o Palácio Guanabara. Onde antes havia flores abolicionistas e ideais nobres, agora há apenas a erva daninha da corrupção. Onde antes havia uma princesa que acreditava em liberdade, agora há governadores que acreditam apenas em contas bancárias na Suíça. E o palácio, aquele prédio neoclássico de fachada impecável, continua de pé, não como símbolo de grandeza, mas como advertência. Uma advertência de que propriedade sem legitimidade é apenas posse temporária. Uma advertência de que poder sem justiça é apenas violência disfarçada. Uma advertência de que, cedo ou tarde, a conta chega. E quando chega, ela vem com algemas. Então, da próxima vez que você passar pela rua Pinheiro Machado e olhar para aquelas grades douradas, lembre-se, o Palácio Guanabara não é um palácio, é um túmulo. Um túmulo onde estão enterradas as carreiras de Cabral, Pezão, Witzel e todos os outros que virão. Um túmulo onde está enterrada a ilusão de que você pode roubar uma casa, expulsar sua dona e viver feliz para sempre. A princesa Isabel nunca voltou ao Brasil. Ela morreu no exílio, em Paris, em um apartamento alugado, cercada de retratos de um país que a traiu. Mas sua sombra nunca saiu do Paço Isabel. E enquanto o Estado brasileiro insistir em chamar aquele lugar de Palácio Guanabara, enquanto insistir em fingir que a expropriação de 1889 foi legítima, a maldição continuará. Não porque Isabel lançou uma maldição, mas porque a injustiça, quando não é reparada, vira estrutura, vira instituição, vira destino. E o destino do Palácio Guanabara está selado desde aquela madrugada de novembro de 1889. Ele nunca será um lar. Ele nunca será um símbolo de poder legítimo. Ele será sempre o que é hoje, a casa roubada que amaldiçoou o Rio de Janeiro. E enquanto as palmeiras imperiais balançam ao vento, indiferentes ao caos humano, o palácio espera. Espera o próximo governador.
Espera a próxima vítima. Espera o próximo capítulo de uma tragédia que começou há 135 anos e ainda não terminou. Porque no Brasil, as tragédias nunca terminam. Elas apenas mudam de personagem. E o Palácio Guanabara, com sua fachada neoclássica e seus jardins perfeitamente aparados, continua sendo o palco perfeito para o espetáculo interminável da nossa decadência nacional.